Primeiro, eu quero deixar um ponto de atenção aqui, tá? Esse vídeo não é num sentido de conflito nem nada, mas é um vídeo para refletir e até compartilhar uma conversa ali que foi interessante, que me levou a pensar e refletir sobre alguns pontos que vale a pena ser compartilhado aqui com você. E a primeira coisa, assim, que eu quero deixar claro é que não existe problema em uma pessoa ser cética, ela não acreditar nas coisas com facilidade. Mas existem dois tipos de céticos que eu quero destacar aqui e deixar separado, né, o que é um e o que é o outro. Existe o cético inteligente. A pessoa que é cética e inteligente é aquela que não aceita tudo que ouve de primeira, né, não vai sair acreditando em qualquer coisa. E aí ela vai e começa a perguntar, se questionar sobre aquilo, sobre aquele assunto, sobre aquele tema, levantar dúvidas, como por exemplo, por que ler a Bíblia, o que isso poderia ser verdade, quais indícios e quais provas, o que eu posso procurar para saber se um relato bíblico é verdade ou não. Esse é o lado do cético inteligente. Uma pessoa que ouve algo, desconfia e aí ela começa a se questionar. Ela procura respostas para aquilo que ela está questionando e tendo dúvida. E já existe o cético burro, que aí é só um pouco de prepotência e talvez um pouco de arrogância ou até medo mesmo. E quando eu falo isso, gente, não entenda, não pense que eu estou falando diretamente para uma pessoa ou para a pessoa que comentou, não. A conversa que eu tive com a pessoa que comentou foi muito boa, mas eu estou falando no sentido geral. Então, essa conversa me levou a refletir sobre essas coisas e por isso que eu estou compartilhando aqui. O cético ignorante, e aí às vezes nós somos céticos ignorantes em algum assunto, isso pode acontecer com você em um assunto específico ou em outro, é aquela pessoa que ouve algo, ela não reflete sobre aquilo, ela não pensa sobre aquilo, ela já tem um julgamento prévio daquilo sem nem ao menos perguntar, sem nem ao menos investigar aquele assunto, e a partir desse julgamento prévio, ela simplesmente toma uma posição e começa a criticar aquilo, começa a tacar pedra nas pessoas que defendem aquilo, se tornar um pseudo-intelectual que está criticando aquilo sem ter fundamentos, sem ter investigado, sem ter pesquisado, ou se fez isso, talvez tenha feito até de uma forma um pouco errada. Porque além de investigar, você pode investigar com o intuito de testar se aquela hipótese sua é verdadeira ou não, que é uma forma inteligente de investigar algo, ou você pode investigar, e aí não seria nenhuma investigação, seria só um viés de confirmação, que eu também vou falar sobre isso nesse vídeo, buscando fundamentos só para reafirmar aquilo que você pensa. Todo mundo cai no viés de confirmação, tá? O viés de confirmação é um viés que faz parte do princípio de funcionamento do cérebro, vamos dizer assim. Se você talvez, né, seja um neurocientista ou um psicólogo, alguma coisa assim, eu vou te pedir até um pouco de paciência, porque talvez eu use termos que não sejam tão exatos assim, mas que são termos que vai esclarecer muito sobre o assunto e sobre, por exemplo, o efeito Dunning-Kruger ou viés de confirmação para pessoas que não possuem um conhecimento tão científico e tão aprofundado sobre esses temas. O viés de confirmação é um comportamento do ser humano que tende a buscar coisas que vão só confirmar aquilo que ele já acredita. Então, todos nós somos carregados de crenças, de significados que nós damos para as coisas. Todo o nosso olhar, toda a nossa análise cai em um viés de confirmação. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele quer economizar energia. E o viés de confirmação é simplesmente isso. É o cérebro economizando energia, não querendo questionar de forma inteligente coisas que deveriam ser talvez questionadas. E aí você só está procurando coisas para poder confirmar aquilo que você, por algum motivo, julgou como verdade, julgou como algo absoluto, que com conhecimento talvez raso, ou até em caso de um conhecimento aprofundado, mas que, por N motivos, você tomou aquilo como uma verdade. Então, o viés de confirmação, você sempre tende a buscar informações que vão confirmar aquilo que você acredita, em vez de, talvez, confrontar ela, né? Confrontar as suas crenças. Então, você sempre vai estar no caminho de confirmar aquilo que você acredita e reforçar mais e mais. Todo mundo tem isso em todas as áreas da sua vida. Todas as suas crenças e a forma que nós vivemos é sempre com a tendência de reforçar aquilo que nós já acreditamos. E o outro ponto que a gente precisa falar aqui é o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é até bem conhecido pra caramba, talvez eu esteja até pronunciando errado aqui, tá? Mas graças a
a outras redes sociais, a conteúdos curtos. Todo mundo hoje, pelo menos, já ouviu falar sobre isso, né? Mas tem uma ilustração que explica muito bem o efeito Dunning-Kruger, que é a explicação da ilha. Pensa o seguinte, imagine que o seu conhecimento sobre um assunto é uma ilha, e as dúvidas que você tem sobre esse assunto é a borda da ilha que está em contato com o mar. Quanto menor for a sua ilha, ou seja, quanto menos conhecimento sobre o assunto você tem, menos dúvida você tem, logo, mais certeza você tem. E aí você pensa que sabe muita coisa sobre aquele assunto. Porém, quanto mais você vai se aprofundando e mais informações você tem sobre aquele assunto, maior é a sua ilha, então maior é a área dela de contato com o mar, ou seja, maior é a quantidade de dúvidas e perguntas que você tem sobre aquele assunto, e aí maior é o seu sentimento de não saber sobre aquele assunto, sobre aquele tema específico. Isso a gente chama do efeito Dunning-Kruger, né? Então, quanto menos informações você tem sobre um assunto, você tende a acreditar que por ter poucas dúvidas, você é muito bem resolvido naquele assunto. Então, quando a gente soma esses dois comportamentos, um viés de confirmação com o efeito Dunning-Kruger, provavelmente você pode se tornar uma pessoa aí cética burra. Que é simplesmente uma pessoa que, por ter muito pouca informação, não tem dúvidas sobre um assunto, e por não ter dúvidas sobre o assunto, você acha que tem certeza de muita coisa, mas ao mesmo tempo você está ali vivendo no viés de confirmação, não pergunta, não questiona, não busca informações que poderiam ter realmente um valor para investigar aquilo e confrontar as suas crenças, e você acaba sendo uma pessoa cética burra. Vou usar uma palavra mais bonita, né? Se tornando uma pessoa pseudo-intelectual. Pior ainda, que é aquela pessoa que acha que é muito intelectual, simplesmente porque às vezes ela nega coisas que são óbvias para todo mundo. Isso às vezes são óbvias e clichês porque são corretas, porque tipo, possuem tantas inúmeras provas que é inquestionável aquilo, mas que para ela se sente uma pseudo-intelectual, ela se sente muito intelectual por causa desses dois efeitos. E isso pode acontecer com todo mundo. Então, assim, acho que quando a gente conversa sobre esse tipo de coisa, primeiro ponto, todos os lados precisam ter humildade para poder analisar e se questionar e se perguntar, né? E investigar com o intuito de, beleza, será que isso faz sentido? Será que isso que a outra pessoa está falando, ela pode acrescentar algo para mim? Ter essa informação, pô, interessante. E aí, com base nisso, a gente vai aprofundar mais um pouquinho, né, sobre essa pergunta. Por que ler a Bíblia? Resposta para essa pergunta, na verdade, é uma outra pergunta. Por que você, como uma pessoa inteligente, não iria estudar o livro que possui maior número, não só em número, mas em maior número e qualidade de evidências arqueológicas e evidências históricas? Talvez, né, uma possível resposta para isso seria a questão de que a história e a arqueologia trabalham com indícios e evidências, e aí isso não poderia ser usado como uma prova, da mesma forma que você usa um cálculo matemático para comprovar a eficiência de um freio, a eficiência de um motor, a eficiência de consumo de um combustível, né, através de um motor e por aí vai. Ou cálculos de física, cálculos de gravidade, onde você consegue calcular, largar o objeto ali e ver ele caindo, experimentar, né, de uma forma prática aquilo que está sendo calculado, que seriam ali de forma geral as ciências exatas, né, ou algoritmos de forma exata, vamos falar assim. O segundo ponto que eu quero definir aqui é que a gente precisa separar evidências e indícios. Quando a gente fala que a arqueologia e que a história trabalha com evidências e indícios e que isso não é suficiente para provar algo, a gente está, primeiro, entendendo a origem dessas palavras erradas, porque quando a gente fala de indícios realmente é algo que não pode ser usado como prova. Indício é assim, você chegou em casa, só tinha uma pessoa dentro da sua casa, quando você chega em casa um copo está caído no chão quebrado, e não pela sua percepção, não teve nenhuma outra pessoa dentro da sua casa nesse momento. O copo quebrado é um indício de que quem quebrou esse copo possivelmente foi a pessoa que estava em casa, né? Se não teve nenhuma outra nesse meio tempo. Mas isso é um indício, isso não é uma verdade. Então o indício, ele não é uma prova por si só. Ele é uma indicação de uma possibilidade. Talvez aquilo seja verdade, com as informações que você está olhando naquele momento. Mas você não teve as informações exatas do acontecimento ou algo que comprove aquilo.
diferente de... Então, assim, o copo quebrado, ele é um indício de quem quebrou aquele copo. Mas ele não pode ser desconsiderado como uma prova de que um copo foi quebrado. Então, nesse caso, ele é uma evidência, não um indício. Não sei se você conseguiu entender a diferença. Mas um indício é usado para criar uma suposição, que existe uma chance de ser provável de acontecer. Uma evidência é uma prova. Inclusive, quando a gente fala de uma cena criminal ou algo assim, uma evidência de algo é a comprovação daquilo, né? É usado para comprovar aquilo que aconteceu. Então, quando a gente fala que tanto a história quanto a arqueologia trabalham com evidências e com indícios, verdade. Não só elas, mas praticamente todas as matérias da área de conhecimento. Indícios, porque a partir do indícios a gente faz perguntas e a partir das perguntas a gente busca respostas. Quando a gente encontra evidências, aquilo começa a ser comprovado, porque a evidência ela tem o valor de prova, não só num sentido prático, mas no sentido de origem, de significado mesmo da palavra evidência. Eu vou deixar aqui, também vou deixar aqui na descrição, não só o significado da palavra evidência, mas também links de diversos dicionários que mostram isso, que a palavra evidência ela tem o peso de prova, a evidência ela tem esse peso de prova. Mas um outro ponto que a gente também não pode negar é que uma prova, por exemplo, um algoritmo e a comprovação prática daquilo que aquele algoritmo faz, como por exemplo um cálculo de eficiência de freio, eficiência de motor, cálculos físicos, um algoritmo de um sistema, e aí você, além de ter o algoritmo, você consegue experimentar aquilo e colocar em prática, também é uma prova daquilo, beleza? Tipo, é inegável. Você tem um cálculo que faz aquilo, que é exato, e aí quando você aplica a prática desse cálculo, aquele resultado sempre vai acontecer. Perfeito. E aí o único ponto falho nesse raciocínio é que a gente precisa entender que algoritmo é uma ferramenta. E é uma ferramenta para se encontrar e se comportar e testar coisas específicas. Cálculos matemáticos, leis de física, coisas exatas. E até algumas variáveis, né? Quando a gente entra para a parte de estatística. Mas quando a gente vai tratar de assuntos como história e arqueologia, a gente não utiliza ferramenta, algoritmo e fórmulas matemáticas para se calcular isso. A história é uma matéria onde a ferramenta utilizada para se poder, né, tanto a história quanto a arqueologia, a ferramenta utilizada para poder comprovar as suposições e os indícios são justamente as evidências encontradas. E essas evidências são achados arqueológicos, elas são experimentos atuais que comprovam um comportamento daquele momento passado. Por exemplo, né, a gente tem experimentos atuais onde se foram coletados diversos materiais de diversas camadas geológicas diferentes, colocadas em um tanque de forma desorganizada, e quando esse tanque é chacoalhado, as camadas elas voltam a se organizar exatamente como a camada arqueológica da Terra é organizada, mostrando que a organização dos materiais das camadas geológicas não se dão por um tempo, né? Não se dá pela evolução do tempo passando e ela foi meio que o vento batendo e ela ficando ali perfeita, mas se dá pela densidade do material. E para ela ser organizada dessa forma, teve que ter enchentes em todas as regiões do mundo que possam, da mesma forma que o comportamento, vamos dizer assim, né, do tanque ou do aquário onde foi feito e foi realizado esse experimento científico, chacoalhar todos esses materiais, desorganizar eles, porém flutuando ali na água, para que eles possam se assentar de cada um de acordo com a sua densidade. Esse é um tipo de experimento que é uma evidência, não tem o que ser questionado, né? E aí a gente começa a perceber que cada ferramenta ela é usada para comprovar e ela tem o seu valor em um tipo de matéria e um tipo de assunto diferente. A gente pegar e querer utilizar um algoritmo para poder ser utilizado ou comparar a eficiência de um algoritmo com um achado arqueológico ou comparar a eficiência de um algoritmo com uma evidência histórica, é a mesma coisa de você querer dizer e da gente querer justificar que uma chave Phillips ou uma chave de fenda não é válida porque ela não é capaz de bater um prego, sendo que a função da ferramenta não é bater um prego, a função dessa ferramenta é parafusar um parafuso, enquanto a função do martelo
é sim bater o prego e o martelo não vai ser eficiente igual uma chave de fenda ou uma chave Phillips é para poder apertar um parafuso. A gente queria desqualificar um tipo de evidência, ou seja, uma ferramenta que é usada em uma área específica, porque ela não funciona igual uma outra ferramenta, que é um algoritmo, um cálculo matemático, que é aplicado em uma outra área específica, é um argumento muito inadequado, né, e ineficiente. Tipo, não faz mínimo sentido eu desqualificar um martelo porque ele não vai parafusar um parafuso igual uma chave Phillips ou uma chave de fenda faz. Então esse é um argumento que a gente precisa ter atenção, né? Esse é um tipo de pensamento que a gente precisa ter atenção, porque quando a gente começa a cair nesse tipo de pensamento, é a forma mais óbvia e clara de que a gente está sofrendo uma total influência de um viés de confirmação e do efeito Dunning-Kruger. Né, que a gente está tentando julgar algo que a gente não tem o conhecimento necessário para aquilo, ou pelo menos não está levando em consideração. Às vezes a gente até tem um conhecimento, mas não está calculando e levando essas variáveis em consideração.